Olá, a aula de hoje é sobre anatomia da flor. Bem-vindos à aula. Aqui tem uma amostra da diversidade floral que existe nas angiospermas, onde temos flores agrupadas em inflorescências e flores isoladas, inclusive flores que são aperiantadas, como as das gramíneas, das ciperáceas, que não têm pétalas nem sépalas. Tem-se que as flores não são estruturas para ornamentar a vida dos humanos. Não necessariamente. As flores são estruturas de reprodução das angiospermas, portanto podem faltar pétalas e sépalas. De onde que vem a flor? A flor vem dos meristemas, que podem ser os meristemas apicais, como esse aqui, ou na axila foliar, onde aqui nós temos vários estágios de desenvolvimento de flores decicóleos, ficando mais na parte apical flores mais jovens e na base flores mais desenvolvidas. Inclusive nota-se que o primórdio de sépala, de pétala e do estame, e ainda mais para baixo vai ter os primórdios do gineceu. Qual que é a origem das flores do ponto de vista evolutivo? As flores, elas são entendidas como ramos modificados. Esses ramos são compostos por folhas modificadas que vão resultar nos verticilos vegetativos e reprodutivos da flor. Mas aí nós temos no centro o gineceu. E o gineceu tem duas concepções. Ele é entendido apenas como uma folha modificada ou como ramos com folhas modificadas, conforme diferentes teorias. Nessa secção aqui da flor do tomate, então vejam que a gente muitas vezes está acostumado com o fruto, não está acostumado com a flor. Então aqui foi dissecada a flor do tomate, mostrando o gineceu, o ovário, o estilete e o estigma aqui na ponta. O androceu formado aqui pelos estames, as pétalas e as sépalas. Numa secção longitudinal dessa flor, nota-se que na região aqui do pedúnculo é que chega a vascularização, e aqui na região do receptáculo floral, essa vascularização é distribuída para os verticilos. Então está indo aqui um feixe vascular aqui para esse carpelo e outro feixe vascular está sendo dividido aqui indo para essa pétala e uma parte aqui também para o gineceu. Então, no receptáculo ocorre essa distribuição da vascularização entre os verticilos florais. Aqui nós identificamos a sépala, aqui a pétala, e note-se que os estames são adinatos à corola. Tem uma fusão, uma região de fusão aqui, em que os tecidos do filete são fundidos aos tecidos da corola. E aqui no centro o gineceu. O corte não pegou a parte final do estilete e do estigma. Então tem aqui um pedaço do estilete e aqui a região do ovário com os óvulos. Note-se que toda a flor é com um conjunto de folhas modificadas. O estame é uma folha modificada. Cada carpelo do gineceu é uma folha modificada. E aí, com folha, nós vemos uma anatomia semelhante a qualquer outra folha, sendo que essa parte distal dessa folha, que é o estame, é reprodutivo e, além disso, aqui os óvulos, que são também reprodutivos no interior dos carpelos. Essa secção longitudinal dessa flor mostra uma Eudicotiledônea, que é o Lycoperdicum sculentum, que é o tomate. Já aqui é o Nartessium, que é uma monocotiledônea. Aqui a gente identifica as bracteolas, duas bracteolas. Todos os verticilos vegetativos estão aqui, constituídos pelas tépalas. Então aqui a tépala externa, e aqui uma tépala interna. Já aqui é o filete do androceu e aqui é a região do ovário do gineceu. Notar que a anatomia dessas estruturas é muito semelhante à de uma folha. Esses órgãos revestidos, então, por uma epiderme, com um parênquima numa região de mesofilo e com uma vascularização. Por essa secção transversal, depreende-se que trata-se de uma monocotiledônea, porque todas as estruturas aqui são múltiplas de 3. São 6 tépalas,
sendo 3 tépalas externas e 3 tépalas internas, correspondentes a cálice e corola, 6 estames e 3 carpelos. Aqui está um carpelo, outro carpelo, outro carpelo, formando o gineceu. Já aqui temos uma vista de uma flor de uma asterácea, que é o girassol, Elianthus annum, uma vista da parte externa da flor e a sua secção longitudinal, mostrando planos de secções transversais de cada uma dessas regiões. Então, cortando essa flor hermafrodita, porque o girassol tem flores unissexuadas também. Então, nessa flor hermafrodita, nota-se que os verticílios estão inseridos aqui no final do receptáculo floral e que o ovário é ínfero, ele é mergulhado aqui no receptáculo floral, nessa flor epígena, onde os verticílios ficam acima do gineceu. Então, aqui as sépalas muito pequenas, aqui a corola, que é gamopétala, como está mostrando aqui, e os estames com o gineceu no centro. Então, analisando a secção transversal nessa região, temos aqui sépalas, notar o mesofilo homogêneo revestido pela epiderme, com um feixe vascular aqui. Aqui a corola, notar a epiderme abaxial com as células mais altas do que a epiderme na face adaxial. Epiderme adaxial ficou interna e a epiderme abaxial ficou externa no tubo corolino estaminal. Então, aqui tanto tem os tecidos da corola como dos filetes dos estames. Isso é perceptível porque percebe-se uma série de feixes vasculares, onde os mais externos são das pétalas e os mais internos são dos filetes estaminais, mostrando, portanto, uma unidade pentâmera típica das eudicotiledôneas. Internamente, tem-se aqui também um disco nectarífero e o gineceu, mostrando a região do estilete. Ele é formado por 2 carpelos, percebe-se pela vascularização. Aqui tem um feixe vascular, aqui tem outro. Então, esse gineceu é bicarpelar. E esse nectário é formado todo por parênquima secretor, por isso que ele cora fortemente assim. Ele secreta néctar que os visitantes florais buscam no fundo do tubo da corola, aqui nessa inflorescência. Então, note que tanto nas sépalas como nas pétalas, o mesofilo é homogêneo. Isso é muito comum nas pétalas e sépalas das angiospermas. Num corte mais acima, percebe-se que os filetes já descolaram do tubo corolino, onde a gente percebe aqui a vascularização do tubo corolino, independente da vascularização dos filetes. O mesofilo no filete também é homogêneo, assim como ocorre nas pétalas corolinas e nas sépalas calicinais. Os filetes são revestidos pela epiderme, tem o parênquima ocupando todo esse volume aqui, e no centro um feixe vascular. Isso é muito comum. Geralmente os estames têm apenas um feixe vascular que termina em fundo cego na região do conectivo. Já aqui se tem o gineceu na região do estilete, onde se notam os 2 feixes vasculares indicativos dos 2 carpelos formadores desse gineceu. Com isso, a gente identifica que o gineceu aqui é bicarpelar. Num corte mais acima dessa flor, a corola está muito mais delgada, mas percebe-se aqui a vascularização, e esse corte pegou a região das anteras e aqui já o estigma. Nas anteras, a região do conectivo tem um feixe vascular, em cada conectivo tem um feixe vascular. As anteras têm os grãos de pólen, e essas são anteras maduras que já estão liberando os grãos de pólen. Já aqui na região do estigma, que é a região receptiva da flor, tem revelado aqui os 2 carpelos, que aqui também se percebe na morfologia externa os 2 carpelos. Notar também os 2 feixes vasculares.
Em relação à anatomia das sépalas e pétalas, nota-se que elas são muito semelhantes. As sépalas são revestidas pela epiderme uniceriada, um mesofilo homogêneo, como aqui nessa mirtácea. Sendo aqui nesse mesofilo, sendo uma mirtácea, também está presente uma estrutura secretora de óleo essencial, que é comum encontrar em outras folhas, e no caso dessa folha modificada, que é a sépala, também se nota isso. Então, um parênquima constituindo esse mesofilo homogêneo e os feixes vasculares aqui, diferentes feixes vasculares. Aqui na pétala a mesma coisa. Então, na face adaxial e na face abaxial, a gente identifica a epiderme revestindo esse órgão. Já na pétala, existe toda uma diversidade de características anatômicas que distanciam um pouco mais da anatomia das folhas em geral. No caso aqui da Quilmeera coriácea, que é uma planta nativa do Cerrado, a pétala apresenta pectina em amplos espaços intercelulares. Isso confere um armazenamento de água para essas plantas suportarem estresse hídrico, dada a sazonalidade do clima no Cerrado. Notar então o mesofilo homogêneo, a epiderme revestindo e inclusive podem ocorrer estômatos nas pétalas, assim como nas sépalas. Aqui também uma pétala, já aqui mostrando numerosas papilas na epiderme. Essas papilas são comuns em flores. Elas conferem sedosidade e também contribuem para gerar um contraste nas plantas, que faz com que o polinizador localize essas plantas. Então, nessa pétala identificamos aqui o feixe vascular e esse mesofilo homogêneo, sem distinção de palissádico nem de lacunoso. Nas pétalas é muito comum a ocorrência de osmóforos. Os osmóforos estão aqui mostrados de uma ditácea grácilis, que é uma planta nativa, e aqui do cajuí, que é comestível. Então, as flores do cajuí, aqui é uma pétala do cajuí. Notaram, então, a epiderme revestindo, um mesofilo homogêneo, aqui feixes vasculares, em cada feixe tem uma estrutura secretora de resina, que é comum também nas folhas dessas plantas. Notar que nesse cajuí, a pétala da flor apresenta também uma epiderme secretora, a semelhança dessa epiderme aqui. Essa epiderme secretora secreta óleos essenciais, tudo isso é chamado de osmóforo. Então, o osmóforo é uma estrutura ou um tecido que secreta óleos essenciais e esses óleos essenciais geram um gradiente no ambiente que resulta na localização das plantas pelos polinizadores. Veja aqui a pétala dessa utriculária cornígera, onde tem uma vista dessa estrutura calcarada aqui, que é um nectário. Vista em maior magnificação, percebe-se que ela é toda papilosa, com vários tricomas, e esses tricomas tanto são secretores de néctar, como também são secretores de óleos essenciais, funcionando como osmóforos. Então, tanto tem nessas pétalas aqui, nessa estrutura, tanto tem nectários do tipo tricomas, que são tricomas glandulares, como tricomas glandulares que atuam como osmóforos. Aqui está sendo ilustrado um osmóforo, onde está mostrando que o óleo foi armazenado aqui abaixo da cutícula, sendo produzido aqui por essas células e secretados aqui. Uma vez acumulado aqui esse óleo essencial no espaço periplasmático, que é abaixo da cutícula, esses óleos aquecidos, eles se difundem pela cutícula e geram um gradiente no ambiente, proporcionando a localização das flores pelos polinizadores. Osmóforos têm de diversas estruturas, podem ser tricomas, como é o caso aqui, como podem ser estruturas maiores, como lá mostrei agora há pouco nas pétalas do cajuí. Então, nós temos as pétalas formadas por essas papilas, e essas papilas geram contrastes que também ajudam a localização por polinizadores. Uma característica também que pode ocorrer nas pétalas é a presença de pigmentos. Tanto tem pigmentos lipossolúveis como pigmentos hidrossolúveis.
os lipossolúveis geralmente em cromoplastos, que são plastídeos, e os hidrossolúveis, que são as antocianinas e flavonoides, acumulados em vacúolos. Esses pigmentos conferem a cor que geralmente a gente encontra nas pétalas. Em relação aos estames, tem as regiões da antera, que tem as lojas unidas pela região do conectivo, preso por um longo filete. Essa é a estrutura geral. Quando a gente analisa a anatomia do filete, como aqui na pitangueira, percebe-se um revestimento pela epiderme, um mesofilo parenquimático e um feixe vascular. Nesse caso aqui, esse feixe vascular tem o xilema no centro, rodeado pelo floema. Esse feixe vascular é um feixe concêntrico anficrival, ou seja, com xilema rodeado pelo floema. E aqui outra espécie com filete mostrando uma variação. Já na antera existe uma complexidade de tecidos maior. No caso aqui uma antera jovem, onde se percebe o tecido ainda com um feixe vascular no centro, preenchido aqui por parênquima, em todo um tecido jovem, aqui no centro, que é chamado de tapete. Esse tapete, mostrado aqui com maior detalhe, é onde ocorre meioses e mitoses, que resultam na formação do grão de pólen. Mas nem todo esse tapete se diferencia. Uma parte permanece residual. Essa antera está aqui revestida pela epiderme, e logo abaixo da epiderme tem um tecido jovem aqui ainda, que vai se diferenciar e vai se tornar mais lignificado. Aqui essa antera mais desenvolvida, onde ainda não abriu, temos aqui os grãos de pólen, o resíduo do tapete aqui. Então, nessa antera, em cada loja tem esses numerosos grãos de pólen formados no seu interior. Notar que existe um revestimento aqui pela epiderme e logo aqui um tecido reforçado. Esse tecido reforçado é chamado de endotécio. O endotécio termina nessa região que é o estômio. Estômio significa boca, que é onde a antera vai se abrir. Notar que toda essa região do conectivo é preenchida por parênquima e tem aqui no centro um feixe vascular. O endotécio é um tecido importante para a deiscência natural da antera. Ele é uma estrutura rígida, aonde aqui na região do estômio não tem essa rigidez, e então, quando chega a maturidade, esse endotécio vai sendo desidratado e vai acumulando uma tensão, aonde, como resultado dessa tensão, a ruptura na região do estômio, e aí a antera abre e libera os grãos de pólen na natureza. Aqui a antera já diferenciada de uma outra espécie que tem filete dorsifixo. Então a antera fica num determinado ponto aqui, então nessa região pegou tanto o conectivo quanto um pedaço do filete. Notaram aqui o filete revestido pela epiderme e o feixe vascular único, né? Um feixe vascular só na região do conectivo também. Aqui tem a epiderme revestindo toda essa antera, o endotécio reforçado, resíduos do tapete aqui e os grãos de pólen dentro da loja da antera. Pause e tente responder. Depois volte e confira. Sobre o pólen, que é a estrutura produzida nas anteras. Ele é constituído por duas paredes celulares, a exina e a entina, onde podem ocorrer aberturas, que podem ser aberturas do tipo colpo ou do tipo poro. O colpo é um sulco e o poro é uma estrutura arredondada. O colpo tem um comprimento 2 vezes ou mais maior do que a largura. Então essa é a diferença entre poro e colpo, mas podem ocorrer as duas estruturas juntos, chamadas de cólporos. Essas terminologias são importantes na palinologia. Essas aberturas correspondem a regiões onde a parede é mais delgada e aonde vai emergir
o tubo polínico. A ixina, especialmente, tem uma diversidade morfológica muito grande que é estudada na palinologia. A palinologia é estudo do pólen e ela está relacionada a questões até de prospecção de petróleo. Através da palinologia pode-se reconstituir floras. Por exemplo, um grão de pólen onde tem um poro monoporado. Já aqui um que é colpado, que tem 3 colpos, então é tricolpado. A classificação morfológica do pólen é uma diversidade enorme de terminologias, mas para nós o mais importante é entender que as monocotiledôneas são, em geral, monoaperturadas ou inaperturadas, ou seja, só tem uma abertura, como aqui no caso, essa monocotiledônea tem um colpo, ou seja, ela é monocolpada. Já as eudicotiledôneas têm uma diversidade enorme de abertura dos outros tipos, ou seja, elas podem ter um número variável de colpos e de poros, podendo também ser tricolporadas, pentacolporadas. Aqui observamos aqui um colpo em vista frontal e aqui em vista apical. Os 3 colpos são identificados. O tipo triaperturado é muito comum nas eudicotiledôneas, enquanto o monoaperturado ou inaperturado é mais comum entre as monocotiledôneas. Então aqui é um resumo disso. Aqui uma palinoflora do Sergipe, com diferentes tipos de grãos de pólen. Pause e procure identificar os tipos de abertura e qual é a monocotiledônea. De onde que vem o grão de pólen? O grão de pólen vem da divisão celular que ocorre nas anteras dos estames. Aqui uma antera jovem com o tecido meristemático, que é o tapete. Nesse tapete tem várias células e elas são chamadas de células-mãe do grão de pólen. Inicialmente, cada célula-mãe sofre meiose, formando os micrósporos, que vão sofrer mitoses, cada um deles formando díades, e cada uma dessas díades vão formar o grão de pólen. Vai haver uma deposição de uma parede mais resistente de esporopolenina, que vai constituir a exina, e a parede interna, a intina, celulósica. Esse grão de pólen vai ter 2 células, portanto. Uma é a célula vegetativa e a outra a célula generativa. Quando esse grão de pólen cai na estrutura feminina e tem um estímulo para formar o tubo polínico, nutrindo-se lá da mucilagem do estigma, principalmente, a célula vegetativa segue na frente, sintetizando o tubo polínico, e a célula reprodutiva ou generativa se divide, dando origem a 2 células espermáticas. Então, essas 2 células aqui vão estar envolvidas na fecundação. Já essa aqui vai se degenerar quando o tubo polínico penetrar no óvulo, no tecido da nucela. Então, essa microesporogênese vai dar origem a essa diversidade enorme de grãos de pólen que nós temos na natureza. O gineceu é formado por unidades de folhas modificadas, que são os carpelos. Os carpelos têm regiões de estigma, estilete e ovário, onde no ovário são abrigados os óvulos, como são mostrados aqui. E tem vários tipos de gineceu sincárpico e apocárpico, onde tem os carpelos unidos ou os carpelos livres entre si. A região do estigma, ela é formada geralmente por papilas, como aqui na flor feminina do milho, onde essas papilas têm esse formato lindo aqui, e aqui já a região do estilete. Já nesse hibisco, o estigma revela os 5 carpelos, onde tem aqui os grãos de pólen aderidos. Nessa outra flor aqui, 3 carpelos. Há 2 tipos de estigma, o estigma seco e o estigma úmido. O estigma úmido, ele tem secreções de açúcares mucilagens que auxiliam na retenção do grão de pólen. Vejam o pólen da antera retido aqui no estigma dessa flor.
O estigma úmido revela essas secreções. Então, aqui está o estigma, o estilete e o ovário. Então, essas secreções aqui são produzidas nessa região do estigma. Esse estigma pode ter papilas que auxiliam tanto nessa secreção, como nessa flor aqui, onde a secreção está acumulando aqui nesse tubo da corola, que esse aqui é o Hematanthus obovatus, é o leiteiro. Essa secreção é produzida por essa região secretora da epiderme. O grão de pólen fica retido aqui nas papilas do estigma, como está mostrando aqui esses grãos de pólen lindos aqui, né? E aí eles formam tubos polínicos que vão entrando no estigma, como ocorre aqui, né, nessas papilas desse estigma. Podem se acumular numerosos grãos de pólen e cada um desses grãos de pólen pode produzir o seu respectivo tubo polínico, crescendo aqui ao longo do estilete. O estilete pode ser de dois tipos, que é o estilete oco, revestido aqui pela epiderme, aonde o tubo polínico vai crescer nessa região aqui. Ou pode ser um estilete maciço, com um tecido transmissor, aonde as paredes celulares estão muito ricas em pectina e o tubo polínico atravessa no meio dessas células. Então aqui não tem um revestimento, mas o tecido transmissor permite o crescimento do tubo polínico. Então notar que tanto o estilete aqui quanto aqui é revestido pela epiderme e tem um mesofilo homogêneo. Aqui se identifica o feixe vascular e outro feixe vascular, revelando a natureza bicarpelar desse gineceu aqui. Em relação ao ovário, é importante analisar nessa região uma vascularização. A vascularização denota estágios evolutivos. Nós temos aqui 4 estágios evolutivos, onde se tem o carpelo, que é essa folha modificada dobrada, com feixes vasculares ventrais e o feixe vascular dorsal. Num estágio mais avançado, essa epiderme que separa os dois sumiu. Num outro estágio, esses dois feixes se fundiram. No final, esses dois feixes não se consegue distingui-los. Notar que esse é um ovário formado por um carpelo só. Já aqui nesse ovário tricarpelar, isso aqui é um carpelo, aqui outro carpelo e aqui outro carpelo, ou seja, folhas modificadas para a reprodução. Na margem delas, aqui, portanto, os óvulos. Notar que são estágios diferentes de evolução também. Então, essa região aqui, que é uma região onde teve a conação dos carpelos, onde esse carpelo se fundiu com esse. Nesse primeiro estágio, existe uma epiderme perceptível. Já nesse, a epiderme sumiu. Ela não é perceptível mais. Então, ao longo da evolução, houve uma fusão com uma continuidade histológica aqui nessa região fundida, onde esse carpelo fundiu com esse. Fusão de semelhantes é chamada de conação. Ainda os feixes vasculares estão distintos, já num estágio mais avançado, os feixes vasculares são indistintos. Então, o ovário dessa flor aqui é mais derivado e esse aqui é mais na base da evolução. Notar que também existe aqui uma região que é a de sutura do carpelo, onde a epiderme também é distinta. Então, essa região aqui de sutura significa que o carpelo se dobrou. Então, essa sutura é a região onde tem a união do bordo. Então, a sutura é a região de união do bordo do carpelo com o outro bordo. Aqui é a zona de sutura. Aqui é a zona de conação de um carpelo com o outro. Pause e tente identificar essas estruturas nessa secção transversal e confira logo a seguir. Aqui se tem uma secção transversal do ovário do lírio, onde se percebe que tem 3 carpelos, sendo aqui uma região onde um carpelo se uniu com o outro. Então, esse carpelo aqui se uniu com esse. Então, essa aqui é uma região de conação.
Já aqui, essa é uma região de sutura desse carpelo, com a margem fundida uma com o outro. Essa região de sutura é a região onde tem fusão do tecido desse carpelo com a margem do outro carpelo. E notar que tem um feixe vascular aqui, tem um feixe vascular aqui e aqui outros feixes vasculares aqui. Então essas são as regiões. Notar os feixes vasculares aqui, esse carpelo. Essa é uma secção longitudinal de um óvulo, onde se identifica aqui um tegumento do óvulo, tegumento externo, que é a primina, e aqui um tegumento interno, que é a secundina, essa secundina aqui. Nesse encontro do bordo dessa secundina com esse, tem essa abertura aqui, que é a micrópila. Esse maciço de células aqui é a nucela. E esse aqui é o megaprotalo, o saco embrionário com as células reprodutivas. Tendo aqui essas 3 células aqui, a central é a oosfera, as 2 sinérgides, os 2 núcleos polares fundidos e aqui as 3 antípodas. Essa aqui é a região da chalasa ou calasa e esse é o funículo. O funículo prende o óvulo na parede do ovário, na placenta. Posteriormente, quando esse óvulo é fecundado, o funículo arrebenta e gera uma cicatriz na semente. O óvulo fecundado origina a semente. Então, essa cicatriz ocorre aqui, que é a ruptura do tecido aqui, que vai resultar na cicatriz da semente, que é chamado de hilo da semente. Então, essas são as estruturas. E aqui o saco embrionário ou megaprotalo. Como que origina o óvulo? O óvulo origina-se a partir da placenta, onde emerge uma estrutura com um tegumento e com uma célula-mãe que vai se dividir. Inicialmente forma-se uma protuberância, onde o óvulo vai se desenvolvendo. A célula-mãe sofre uma meiose, onde 3 núcleos se degeneram, sobrando um núcleo que sofre mitose e mais 2 mitoses, resultando em 8 núcleos no final. Posteriormente, esses núcleos ocupam posições específicas, onde a oosfera e as sinérgides ficam próximas à micrópila, os núcleos polares ficam no equador das células e as antípodas, as 3 antípodas, ficam opostas à micrópila. Esse é o desenvolvimento que ainda há pouco eu expliquei. Analise e estude. Então tem uma diversidade enorme de pólen, de flores e de estruturas do gineceu, aonde ocorre a polinização, que é a próxima etapa que nós vamos abordar. Despeço-me com essa linda flor do ipê. Um grande abraço.